Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nessa manhã, que o favor, que a misericórdia do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos alcançar nessa manhã e colocar um desejo no meu coração, no seu coração, para viver uma vida que venha agradar o coração de Deus. E assim as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. A Bíblia chega a dizer lá no Salmo 37, agrada do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Que assim seja nesse dia, em nome de Jesus. Hoje eu gostaria de falar de um homem, que teve uma vida impactante na história bíblica. E esse homem se chamava, ou se chamou Jó. Eu queria ler com você Jó capítulo 1, versículo 1 e capítulo 1, versículo 1, que vai dizer assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Eu quero dizer para você que a vida de Jó, é um exemplo, é um desafio para a minha vida e para a sua vida, de viver uma vida que venha agradar o coração do nosso Deus. Tanto o livro de Ezequiel como o livro de Tiago vai falar sobre a vida de Jó, vai mostrar que Jó foi um exemplo para as suas gerações. Que eu e você possamos ter esse desejo, que nós possamos ser desafiados a sermos exemplo para a nossa geração e para uma geração futura, em nome de Jesus. Como eu disse, Jó, a Bíblia fala que Jó ele era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó, ele não era uma pessoa israelita, ele não era judeu, apesar de ser contemporâneo de Abraão, mas ele foi conhecido pela sua integridade. A Bíblia chega a dizer, querido, que Jó também ele era temente a Deus. Lá no Salmo 25, versículo 14, vai dizer assim para nós, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, nos quais ele fará conhecer a sua aliança. Assim era a vida de Jó. Ele andava debaixo do temor do Senhor. Sabe por quê? Porque ele tinha uma intimidade com o nosso Deus. Que assim também, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, possamos ser desafiados nessa manhã a andar em intimidade com o nosso Deus. Jó também era uma pessoa que se desviava do mal constantemente. Ou seja, ele não brincava com o pecado, mas ele fugia dele. Aleluia. Que eu e você também possamos andar nessa pegada em nome de Jesus. O verso 2 e o verso 3 vai dizer que Jó, ele era um homem muito abençoado. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumenta, tinha muitos servos. Mas apesar de toda a sua riqueza, de todas as suas bênçãos, nós podemos dizer que ele não era escravo de nenhumas bênçãos que ele tinha da parte de Deus. A riqueza não era problema para a vida de Jó, sabe por quê? Porque Deus ocupava o primeiro lugar na vida de Jó. Que eu e você, meu irmão, sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, em nome de Jesus. Podemos dizer que a verdadeira prosperidade é ter bens, mas não deixar ser possuído por eles. A vida de Jó também, Jó era um pai presente, era um pai zeloso, que tinha prazer na comunhão familiar. Jó, ele cultivava a unidade familiar. O verso 4 vai dizer que os seus filhos, eles tinham comunhão uns com os outros, faziam festa uma atrás da outra, Ou seja, e Jó estava ali presente, acompanhando cada momento. Mas o verso 5 vai dizer assim para nós, e sucedia, pois, que tendo decorrido tudo de dias dos banquetes dos seus filhos, Jó chamava seus filhos e os santificava ao Senhor, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado,
e blasfemado contra Deus em seu coração, e assim fazia Jó continuamente. Eu quero dizer que Jó, ele era um pai intercessor pelos seus filhos, pela sua casa. Jó se colocava na brecha da intercessão. Eu quero dizer que a intercessão, ela protege o nosso lar, né? Quando você ora pela sua casa, pela sua vida, pela sua família, eu quero dizer que haverá uma proteção divina da parte de Deus. Jó, ele não esperava o problema acontecer, mas ele agia preventivamente no espírito, né? Ele mesmo, o texto aqui diz, o versículo 5, né? Porque ele dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus, e é por isso que ele chamava seus filhos e os santificava, né, e sacrificava ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados dos seus filhos. Jó, ele era um homem desse porte. Ele era um intercessor. Eu quero dizer, querido, que quando os pais, os responsáveis da sua casa, ora pelos seus filhos, pela sua família, eles levantam uma muralha invisível em redor da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Né? Que Deus te abençoe neste dia, que eu e você possamos viver uma vida íntegra, né? Que tudo aquilo que Deus venha nos dar não venha ser empecilho, mas que a gente venha colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, e que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de intercessão pelo nosso lar, pela nossa casa. Eu quero dizer que, como diz a história de Jó, né? Eu queria só citar aqui que a força de um homem de Deus que ora, né, está na sua vida de oração e a sua fidelidade quando ninguém está vendo. A força de um homem de Deus está na sua vida de oração e na sua fidelidade quando ninguém está vendo. Que assim seja na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe neste dia e através desta meditação, desta devocional. Deus abençoe, em nome de Jesus.